Hoje eu vou te falar sobre as 3 empresas que eu estou de olho neste momento, mesmo com a bolsa tendo subido aí, ainda tem algumas empresas descontadas e eu vou te mostrar como que eu faço esse processo de triagem, para que você não perca oportunidades em nenhum momento, nem quando tá barato, nem quando tá caro, nem quando tá tudo mais ou menos, você consegue encontrar boas oportunidades em qualquer momento, meu querido. E aí eu vou te mostrar essas 3 empresas que eu estou de olho e qual foi a que eu escolhi para fazer um aporte. No final do vídeo eu vou te mostrar o aporte. Se você quiser pular lá pro final do vídeo, tudo bem, você vai ver lá qual que é a empresa, mas o intuito não é nem você saber qual que é a empresa que eu estou aportando, mas sim o porquê estou aportando na empresa que estou aportando, porque se você senta aí para gastar um tempo da sua vida e aprender alguma coisa sobre investimentos, você tem que conseguir replicar isso para os outros cenários da sua vida, e não ficar dependente de alguém que tá te falando o que que ele tá fazendo para você fingir que você tá só escutando a opinião, mas na verdade você tá usando sim como diquinha. Então eu espero que você sente aí, preste bastante atenção nesse processo de triagem, que eu já havia comentado um pouquinho um tempo antes, mas hoje eu quero acumular um degrau aqui de conhecimento a respeito disso, beleza? Então, o primeiro passo, isso não é segredo para ninguém, é sempre olhar os ativos que estão na sua carteira primeiro. Então aqui a gente tem 12 ativos, são 12 ações, desde Petro até Semig. Semig é 3 açõezinhas aqui, porque foi o que eu comprei lá no Adeus INSS. Então, de fato mesmo, a gente tem 11 ativos aqui na carteira do Rumão 100K, tá? E aí o primeiro passo seria você olhar dentro dos ativos que estão dentro da sua carteira, que a gente parte do princípio de que se ele está na sua carteira porque você avaliou ele, encontrou boa oportunidade nele naquele momento do aporte, e o ativo é realmente muito bom. Se ele não mudou de fundamento, teoricamente ele continua sendo bom e está descontado com a maior margem da sua carteira, é aquele que é o aporte óbvio. Já ouviu a pessoa falar assim, existe o aporte óbvio. O aporte óbvio é esse, o ativo que está dentro da sua carteira, que está mais descontado do que todos os outros, e que inclusive está mais descontado do que outros ativos que você pode olhar de fora da sua carteira, mas sempre você vai olhar primeiro para a sua carteira. Anota isso aí, tá? A gente sempre vai exigir de 10 a 20% de margem para poder fazer aportes. Como que eu decido se vai ser 10, se vai ser 11, se vai ser 12, se vai ser 20? Como que eu decido isso? 20% de margem, você vai sempre exigir daquelas empresas que têm algum parâmetro de risco óbvio. Por exemplo, quando eu falo para você de Banco do Brasil, não tem um parâmetro de risco óbvio dentro do Banco do Brasil, que é essa crise do agronegócio? Beleza. Quanto que eu exigiria de margem? 10 ou 20? Percebe? Quanto fica fácil? Dentro da Klabin, a gente tem um parâmetro clássico, assim, muito óbvio de risco. Temos o dólar mais baixo, vai pressionar a receita dela, e a celulose meio que impactada pela China, tá meio no platô ali, então não temos uma espera de crescimento no curto prazo. Ou seja, também não tem nenhum gatilho assim muito absurdo para alta. Logo, eu tenho que exigir mais margem. Eu exigiria a mesma margem do que Banco do Brasil, 20%? Bom, perceba que o risco do Banco do Brasil é intrínseco ao modelo de negócio dele, de crédito, porque ele tomou más decisões. Agora, na Klabin, ela não tem impacto e ela não tem poder sobre o dólar. Então ela não consegue influenciar o valor. Não é porque ela tomou uma decisão boa ou ruim. Não. Ela só não tem poder sobre o dólar. Ela só não tem poder sobre a celulose. E exatamente por saber disso que ela se verticalizou para ser menos lesada quando acontecesse da celulose cair ou do dólar cair, certo? Então, perceba, eu tô te dando exemplos aqui para você ir amadurecendo esse seu pensamento, seu senso crítico. Da Klabin, eu tenho que exigir mais de 10 porque tem risco, mas não posso exigir a mesma coisa que Banco do Brasil. Então, talvez um 15, talvez um 16, aí vai muito do seu perfil de investimento. Pausa para passar o creme na mão aqui, ó. Tem muita gente que acha que isso aqui é frescura, mas rapaz, eu duvido que um caboclo que é médico aí, ó, foi depois que eu me formei. Aí você atende a emergência lá, você tá calçando luva o tempo todo, meu amigo, é luva, tira luva, álcool, aí bota luva e álcool. E eu já tenho a mão meio seca, o pé meio seco, rapaz do céu, chega trinca assim, meu amigo, que sai sangue. Passar um creminho, né? É os machos que passam creme na mão aí, deixa aí nos comentários, que quero ver quem é macho de verdade, porque o macho que falar que passa creme na mão aqui é porque o cara tem certeza que ele é macho. Agora vamos para Taesa. Pô, Taesa tem algum problema óbvio? Tem algum risco óbvio? Pô, Léo, tem um risquinho ali da finaleira das concessões de 2030, pô, já tá muito bem explicado isso, inclusive o próprio CEO lá falou que talvez seriam renovadas essas concessões, mas ainda tem esse pinguinho de dúvida. Então eu vou exigir 10? Pô, posso exigir um pouquinho mais, mas faz sentido eu exigir 15 igual Klabin? Não, porque é uma empresa e normalmente as transmissoras são tratadas assim, como uma renda fixa dentro da renda variável, porque elas têm tanta previsibilidade de receita pelas RAPs que basicamente viram um IPCA+. Você consegue
consegue investir como se fosse um IPCA+. Inclusive é mais fácil da gente calcular valor intrínseco nessas empresas, né? Porque a gente tem mais previsibilidade do fluxo de caixa futuro. Nesse caso aqui a gente cobraria um 12, 13, 14 talvez, mas faria sentido a gente cobrar menos do que Klabin. Quando eu falo de Petro, quanto você exigiria de Petro? Pausa o vídeo aí, depois que eu terminar essa frase, você pausa o vídeo e deixa nos comentários só pra gente seguir aqui com os raciocínios. Quanto de margem você exigiria de Petro? Eu vou dar uma olhada aí nos comentários se vocês estão aprendendo mesmo ou se vocês estão só me enrolando. Pô, Petro, temos os mesmos riscos de Klabin, porque é commodity, é influenciado pelo dólar, e atualmente ela tá muito mais alta por conta do valor do Brent do petróleo, que tá a $100, por uma causa específica. Strait de Hormuz fechado, parará, guerra, Oriente Médio, né? A gente sabe disso, né? Quando isso se resolver, será que o Brent de petróleo vai continuar assim? A gente teve um gostinho de como ficaria o Brent de petróleo quando o Strait de Hormuz abrisse, né? Porque o Irã falou que ia abrir, aí parece que ficou ali um hiato de 6 horas com essa informação no mercado, e o Brent de petróleo caiu para $80. Aí logo depois foi afundado lá um navio e aí eles fecharam o Strait de novo. Ou seja, será que esse preço sustentado de 100 não é só até esse conflito se resolver? Se esse conflito se resolver daqui a um ano, você vai aproveitar do Brent de petróleo a R$100 durante um ano. Mas se resolver em 2 dias, você não pode colocar isso no seu valuation com fluxo de caixa futuro, contando com o ovo no... né? Não pode. Não pode. Então aqui a gente também exigiria mais margem, correto? Exigiria uns 15, 16, 17, 20. Além disso, colocamos um risco que é sempre notório na Petro. Momento de eleição, risco político, né? Então vamos exigir uns 20, talvez até mais do que 20 na Petro. Eu exigi, por exemplo, para fazer meu valuation, 25% de desconto na Petro. 25%, foi exagerado, porque eu quero segurança para investir em Petro. E aí eu pego um preço teto que me traz essa segurança que eu exijo. Então sempre você vai seguir isso. Então o primeiro aprendizado da aula de hoje, a margem de segurança tem que ser entre 10 e 20. Tem empresas que se você for exigir, só para a gente complementar o raciocínio, sempre entre 10 e 20, você nunca vai aportar nelas. Por exemplo, VEG. Raras vezes ela ofereceu um desconto em que ficasse dentro dessa margem. Quando ela caiu agora para 37, 36, ela estava mais ou menos com essa margem aí. Fazia sentido aportar. Tanto que viu o que aconteceu. Ah, porque você não aportou lá? Porque tinha outras, na minha opinião, que fazia mais sentido aportar naquele momento. A gente não vai acertar sempre, né? Se eu soubesse que VEG ia subir tanto, eu aportaria em VEG também, mas a gente acertou Petro, a gente acertou Odontoprev, a gente acertou Vale. Então, não dá pra você acertar todas as empresas, né? De nada adianta você querer acertar todas as empresas, investir um pouquinho em cada uma, e aí no final você tem R$10 em cada ação. Não, você tem que sempre escolher, tem custo de oportunidade. A gente ficou de fora de VEG, mas ficamos dentro de Vale, ficamos dentro de Petro, ficamos dentro de BB Seguridade, que apesar de não ter valorizado tanto aqui, já pagou quase 12% de yield no ano passado, agora já pagou 6% de yield nesse ano, então em menos de 12 meses a gente recebeu 18% de yield, cinzento, né? Então olha que legal. Itaú, outra empresa que raramente você vai receber tanta margem assim. Se recebeu tanta margem assim de aporte, tem que aportar, porque são empresas premiums, né? São empresas BTG, são empresas premiums. Como tem muito pouco risco, a gente tem muito pouca margem. Eu sei que não existe muito. O muito pouco é muito bom de ser usado. Feito esse disclaimer, ficou óbvio então o que você tem que fazer com os ativos da sua carteira, né? Não faz sentido nenhum, eu tô falando sério aqui para todos vocês que estão assistindo o vídeo aqui, porque esse vídeo vai estar sendo mais uma conversa, né? Até para te orientar aqui o que você tem que fazer nesse momento. Mas não faz sentido nenhum você ter um ativo dentro da sua carteira e não saber qual é o preço teto dele. Não fazer o valuation e não saber, pelo menos o preço teto projetivo. Eu não vou nem falar o Basin Graham, porque esses aí são básicos demais na conta, mas pelo menos o projetivo, pelo menos esse. Se você fizer o fluxo de caixa futuro, aí a gente tá falando agora de investidor de verdade. Até lá você tá brincando. Mas aí quando você fala de fluxo de caixa futuro, aí pô, agora faz sentido. As minhas decisões estão pautadas em um racional matemático. Querendo ou não, as empresas são números. E apesar de ser organismos vivos que alteram esses números, a gente consegue olhar os números. A gente não consegue estar lá do lado do CEO, do administrador, nós não tomamos café com eles, não almoçamos com eles, não sentamos na mesma mesa de reunião para fechar negócio com ele, então a gente tem que ver o resultado dessas decisões dele. E a gente vê isso através de números. A gente precisa olhar para os números e fazer essas continhas. Dito isso, você pode fazer como eu fazia antigamente no consultório. Normalmente eu chegava uns 30 minutos mais cedo, saía uns 30 minutos mais tarde. Você sabe como que é a vida de plantonista, né? Você chega mais cedo para receber o plantão, mas todo mundo, para quem você vai passar o plantão, chega 30, 40 minutos atrasado. É palhaçada, né? É sempre assim, pô. O meu plantão sempre foi de 13, 14 horas. Pegava os meus receituários, fazia conta.
Na mão, fazia conta na mão. Na época que o Leozinho é ruim de mexer no Excel, né? Aí o Leozinho foi aprendendo. Hoje o Leozinho sabe se virar no Excel, só não sabe design, né? Design, eu sou ruim demais no design, tá louco? Mas dá pra fazer conta agora no Excel. Então, o próximo passo seria você montar uma planilha no Excel, talvez. Vai custar paciência, vai custar tempo, você vai ter que ficar atualizando os dados todos os dias na mão, se você quiser ver os dados atualizados, né? Vai ter que ficar puxando, vai. Mas é uma forma. E a forma mais fácil, mais certeira, a que vai te economizar tempo pra caramba, é essa ferramenta aqui, ó, que é o Word. Aqui na Word a gente vai adotar o segundo passo. Aqui você clica em ranking de ações, quando você faz sua assinatura aí, você clica aqui em ranking de ações e vai aparecer essa tela aqui pra você, ó. Aqui você consegue definir todos os filtros que você quer e pode pegar os filtros pré-definidos. Então, do Joel, desse livrinho aqui, a fórmula mágica de bater o mercado de ações. Você tem o Graham, que é do investidor inteligente, o Bazin do preço teto. Deixei o Peter Lynch aqui também. O Peter Lynch é um modelo de ranqueamento muito legal também. Dentre todos esses, é óbvio que eu prefiro o da GD, que é o meu, né? Mas se eu não tivesse, eu usaria com certeza do Peter Lynch, que ele usa parâmetros que são ideais aqui pro Brasil, PL, dividendo e crescimento projetivo. Então eu acredito que é o que mais se aproxima de um fluxo futuro de caixa. Aqui você vai clicar no rank GD, que na minha opinião é o rank mais completo, mais assertivo pro Brasil. Tem que ficar claro, né? Aqui no Brasil, a gente tem que fazer algumas adaptações, não são as mesmas empresas dos Estados Unidos. E aí você vai ter um ranking de ações aqui, meu amigo, ó. Você consegue ver, isso aqui tá ranqueado em ordem de eficiência, segurança e desconto. Ou seja, teoricamente, a Word tá gritando pra você, falando assim, ó, vai lá e dá uma estudada em BB Seguridade. Nunca. Eu quero que você interprete esse ranking como invista em BB Seguridade, Grendene, Kerr, Wiz, Vug. Não, não é isso. Não quero que você pegue essas 5 aqui. Não, porque isso aqui, lembra que eu te falei? É um ranqueamento de eficiência, qualidade e desconto. Mas olhando quantitativamente, você também precisa olhar qualitativamente as empresas, abrir o relatório, ler, ver se não tem algum problema, ler algumas notícias a respeito, os planos futuros, participar do Investor Day, da Taesa, da Grandene, da Kerr, para ver os próximos projetos, para ver se você confia nisso, né? Mas sem sombra de dúvida, não faria sentido você ler outra empresa que não seja BB Seguridade. Depois, ao invés de você ler qualquer empresa que fosse, faria sentido você ler Grendene. Depois, antes de ler qualquer outra, Kerr, Wiz e assim sucessivamente. Aqui tem um ranqueamento para você se orientar de quais são as empresas que teoricamente faz mais sentido você dar suas atenções. E é óbvio que você tem que fazer sua tarefa de casa e ler todas. Ah, mas eu só tenho tempo de ler 5. Então você vai escolher uma entre as 5. Ah, eu tenho tempo de ler 10. Então vou escolher 2, 3 entre as 10. E eu já fiz a tarefa de casa aqui pra vocês, já li grande parte dos relatórios aqui, né? Se eu não me engano, a única empresa que não li relatório desta lista, esse Moura aqui, né? É uma empresa de construção também. Blau eu já havia lido, mas não li recentemente. Então, são todas as empresas que conheço. E é óbvio que você não precisa conhecer todas as empresas não, meu amigo. Aqui a gente tem 46 empresas que passaram no ranking. Você não precisa ler todos os relatórios dessas empresas aqui, não. Mas você consegue ver alguns nominhos aqui que você já conhece, dentro das empresas que estão aqui classificadas como baratas. Transição Paulista, Semig, Taesa, Unifique, você tem a Valide, provavelmente você conhece, ou talvez você tenha até um certificado digital aí. Itaúsa, Petro Recôncavo, Metal Leve, Itaú, Petro. Então você conhece algumas empresas que estão aqui, né? Então, passo número 2, olhar um ranking. Você pode criar o ranking que você quiser. Você pode fazer isso aqui no Excel, você pode fazer isso aqui do jeito que você quiser. Eu fazia no Excel, gastava 30 minutos, porque eu fazia todo dia, eu tinha que dar aula, né? Então todo dia eu fazia 30 minutos todo dia para criar uma tabela dessa. Aí a Word nasceu justamente para resolver esse problema para mim, era para mim a Word só. E aí realmente começou a ajudar muitos alunos e aí virou uma plataforma que hoje é muito a mais completa para avaliação de ativos de alto nível. Não tem outra plataforma que vai entregar isso, porque o ranking é só uma das funções. Não tem nenhuma plataforma que entrega isso para vocês. Então fica a dica aí para você assinar antes do consolidador de carteira sair, antes, que não existe ainda. Se você assinar antes, provavelmente você vai pagar mais barato. Quando nós soltar esse treino, vai aumentar esse preço. E se você entra antes, né, aí você vai ganhar o consolidador de graça. E é importante que fique claro, tá? Não tem tempo pra esse consolidador sair, não. É só um plano. É um plano nosso, tá? Eu tô vendendo um plano aqui. Inclusive, não tem data pra esse consolidador ficar pronto, não. Fique claro isso aqui. Deixa em caixa alta, legenda, deixa o negócio aí. Não tá pronto o consolidador. Tem gente que entra aqui, não tem um consolidador. Não tem não, né? Essa é a função da plataforma ainda não. Depois a gente vai pro passo 3. Aqui a Word te oferece toda a parte de análise avançada, já te joga lá pro RI da empresa também, pra você ler os relatórios, né? E em breve a gente vai disponibilizar a parte de relatórios aqui também, né? Na parte de análise avançada, vamos ter um botãozinho aqui de relatórios. E aqui logo abaixo, óbvio que você tá fazendo isso com os ativos da sua carteira primeiramente, né? A gente só olhou lá o ranking para ver algumas outras que estão fora da nossa carteira, mas a gente
gente viu que, pô, nós temos BB Seguridade na carteira. No ranking, pô, BB Seguridade tá em primeiro lugar. Então tem que olhar ela primeiro. Ela seria a minha primeira checagem. Então aqui tem Valuation Basin que você pode alterar, Graham, Peter Lynch aqui. Em todos eles, com exceção do Graham, ela tá muito barata. Porque o Graham olha VPA, né? E o VPA dentro das empresas de seguridade, principalmente o BB Seguridade, que usa todo o patrimônio do Banco do Brasil para poder operar seus seguros, ele realmente não serve para seguradora, tá? Então, desconsidera o Graham nas seguradoras. E aqui a gente já tem o preço teto projetivo. O preço teto projetivo é aquele passo número 1, é o passo do iniciante. Tem que calcular, o iniciante tem que saber fazer isso aqui. Não vem com essa desculpa de, eu sou iniciante, eu não sei, vou só copiar o seu. Não vem com esse papo não, que esse trem aqui é tão fácil, cara. Ó, vou te ensinar a fazer aqui, tanto que é fácil. Você só precisa de 3 dados aqui, cara. Você só precisa de 3 dados. No meu caso, já está calculado aqui. Então, quando eu clico salvar, já fica salvo o meu, né? Mas aqui, ó, se você passa aqui em valores atuais, você vai ver o dos últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, o payout foi de 99 e o lucro da empresa foi de 9 bilhões. Então, vai aparecer para você aqui o que é o dos últimos 12 meses. E aí, você precisa projetar, porque o dos últimos 12 meses não necessariamente vai se repetir, correto? A gente não pode contar de novo com o ovo naquele lugarzinho, você sabe que não dá. Então a gente tem que projetar. Então a gente continuaria acreditando que a BB Seguridade ia pagar 99% de payout? Não, foi um evento que aconteceu em 2025 por conta daquela elisão fiscal que todo mundo estava pagando dividendo por conta do novo imposto dos dividendos. Então faz mais sentido a gente colocar a média da BB Seguridade, que é 85. Você consegue ver a média onde, Léo? Aqui, ó, no próprio award você consegue vir aqui em payout e consegue ver aqui a média. Ó, tá tudo pronto pra você, cara. Tá tudo pronto, mano. Só não faz se tiver com preguiça. Sério mesmo. Tá aqui, ó, 85. Aí você vai lá, vral, 85 aqui, você coloca. O lucro projetivo é o mais dificinho para você calcular, porque você tem que ter sabedoria para ler o relatório, ver o quanto que ela teve de resultado e projetar para o próximo ano, quanto que você acha que vai ter para o próximo ano. Pô, Léo, neste ano passado foi 9 bi, você colocou aqui que vai ser 8,4? Por conta das análises. Aí isso você vai ganhando experiência de acordo com o que você for praticando isso. Você tem que projetar. Todos os livros de valuation que eu já li, sempre o autor chega na mesma conclusão. Você só vai ser bom para projetar, para calcular valuation na hora que você estiver calculando valuation. Você não fica bom para calcular preço, teto projetivo, lucro projetivo, fazer fluxo futuro de empresa, você nunca faz isso. Então, por algumas circunstâncias que eu já expliquei para vocês, da queda da Selic, o caixa da BB Seguridade fica grande parte dos prêmios que ela recebe em Selic, então vai cair sim o rendimento dela. A gente simulou ali queda, inclusive, de 600 milhões, que é muito acima do que o próprio CFO disse, que eles esperam uma queda de 300 milhões. A gente tá sendo bem conservador. E eu tô exigindo 8,5 de yield, que já é um yield ok. Aqui, você poderia exigir os mesmos 6% do Bazin, que o Bazin ele exige 6%, o Luiz Barsi exige 6%. Olha, vê se essa empresa não tá óbvio para aporte para o Luiz Barsi. O preço teto daria 59 com a tesouraria. Aqui tem uma outra ferramenta que não tem lugar nenhum, né? Você clica aqui, ó, e vê quantos papéis que tem na tesouraria. Aí você consegue remover o papel da tesouraria. Pum. Olha lá, o preço teto subiu para 61. Então você teria 78% de margem. Quanto foi a margem que a gente colocou lá, que a gente queria mesmo? De 10 a 20, né? Na BB Seguridade, por exemplo, a gente também tem o risco do agro. Banco do Brasil faz menos resultado, a BB Seguridade vai fazer menos também. Inclusive, isso aqui tá colocado no lucro projetivo, né? Então já estamos teoricamente considerando esse risco aqui nesse lucro. Mas aqui, ó, é porque você tá exigindo 6% e 6% é realmente muito pouco. Se a gente exige 8,5, ó, o preço teto 43, 26% de margem. Ah, Léo, eu sou exigente, eu quero 10% de yield. Pô, aí o preço teto tá 36, 7% de margem. Agora chega aqui o jogo de gente grande. Depende do quanto de yield você quer. Eu acho razoável para seguradoras um 8,5. Então daria aqui 26% de margem, tá? Vamos salvar aqui. Quando eu salvo, eu não calculo o valuation de todas as empresas, porque eu sou um mero mortal e eu não tenho tempo infinito. Então eu não consigo calcular de todas as empresas. Tem analista que vive para analisar apenas, porque eu não vivo só para analisar. Eu trabalho analisando, mas eu não vivo só para analisar. Eu poderia ter analisado umas 2 ou 3 aqui enquanto estou gravando esse vídeo. Mas quando eu salvo um projetivo, aqui, ó, quando você clica aqui, ó, você consegue ver o projetivo meu, você consegue ver a minha margem, você consegue ver as minhas premissas. Então, legal para você não usar como dica, mas para você calcular o seu e ver como que tá os outros. Hoje em dia a Word é usado só por mim, né? Mas vai entrar, se Deus quiser, aqui bons analistas. Aí você vai ver vários outros aqui. Pô, todo mundo tá colocando o preço teto muito parecido, 42, 41, 45. A margem então tá meio parecida e tal. Imagina uma ferramenta dessa, não vai ter outra desse jeito não, amigo. Você é coisa de louco, né? Vai ficar fácil pra você investir, não vai? Qual vai ser a desculpa? Então esse aqui é o passo iniciante. Qual que é o passo mais avançado? A gente entra numa outra ferramenta aqui, ó.
E ignora esses dois aqui, tá? Porque isso aqui tá disponível só para quem é administrador. Nem tá funcionando, é só para ficar o nomezinho aqui, tá? Então você vai entrar aqui, ó, no seu aí, vai aparecer valuation fluxo de caixa. Então vem, depois de ação já vem valuation fluxo de caixa, tá? Você clica aqui. Aí, ó, vai aparecer aqui os valuations que você já calculou. Esses valuations aqui eu calculei com vocês nos vídeos. Então se você voltar os vídeos para trás aí, for assistindo os vídeos do canal, você vai ver como que eu cheguei nesses valuations aqui. Como que eu cheguei nesses preço teto. Preço teto de Axia, 41. Preço teto de Klabin, 3,71. Preço teto de Sanepar, 9,42. A gente vai ver nas margens aqui, ó. Ó as margens aqui. Axia tem margem para aportar? Na minha opinião, não. Klabin tem margem para aportar? Tem 3%. Quanto que eu exigi? 15, né? Então eu não vou aportar em Klabin. Olha então que fica fácil, cara. Aí ficou fácil, né? Se eu adicionar aqui uma coluna para colocar qual a margem que você exige, vai ficar legal, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Vou pedir pro desenvolvedor fazer isso. Olha a margem Sanepar, 12. Olha Petro, 2. Opa, Banco do Brasil, ó, 19. Quase bateu os 20 lá que nós queria, né? Eu quero mais de 20 Banco do Brasil. Então, a este preço aqui ainda não compro, porque só tem 19. E aí, eu vou descer aqui, ó. Olha, BB Seguridade, 23% de margem. No preço teto projetivo, olhando para dividendo, que é aquele preço teto projetivo que a gente calculou anteriormente, olha para dividendo. Quanto que eu vou receber de dividendo? E aí eu calculo o preço teto. É o projetivo do Bazin. Lá, a margem estava de 26%. Aqui, a margem está um pouquinho menor, 23%, mas ainda acima de 20%. Entre o risco de BB Seguridade e o risco de Banco do Brasil, sabendo que, inclusive, a BB Seguridade tem menos risco do Banco do Brasil, por que que a BB Seguridade está com mais margem? Já parou para pensar? Se Banco do Brasil, teoricamente, tem mais risco que a BB Seguridade agora, por que que a BB Seguridade está com mais margem? Faz sentido eu aportar em Banco do Brasil ao invés de BB Seguridade agora? Se eu tiver só essas duas para aportar? Percebe que faz sentido? E aqui o aporte óbvio nessas empresas aqui seria em BB Seguridade? Então eu vou clicar aqui em BB Seguridade. No seu caso, não vai ter nada calculado, né? Então não vai aparecer nada aqui. Você vai ter que pesquisar aqui na barra de pesquisa aí, ó, BB Seguridade. Vai aparecer para você aqui. Você entra então no valuation com fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa que a gente desconta aqui é o lucro líquido. Tem vários modelos de valuation e fluxo de caixa. Inclusive estou ensinando isso para os membros de maneira técnica, categórica. Se você se tornar membro, você vai ficar louco lá. Louco de bom, assim, né? Louco de bom. O fluxo de caixa que usa o lucro líquido para desconto é aquele que a gente chama de fluxo de caixa acionista. Quem que é o cara mais famoso que usa esse tipo de fluxo de caixa? Exatamente, o caboclo aí que tem 70 anos ganhando mais do que 20% ao ano. Warren Buffett. Faz sentido a gente não usar, né? Dito isso, a gente projetou, ó, o mesmo lucro que eu joguei lá no outro, joguei aqui, ó. O mesmo lucro que eu joguei lá, eu joguei aqui. Só que agora a gente tá usando um outro modelo de cálculo. A gente tá jogando fluxos futuros. Esse é o futuro de 2026, né? Esse é o futuro de 2027, futuro de 2028, perpétuo. Então eu tô jogando fluxos futuros e trazendo a valor presente. O ROI que ela tem é absurdo. Eu coloquei aqui uma taxa de crescimento esperado, que é o quanto eu acho que ela vai crescer por ano. Neste primeiro ano aqui, ela vai decrescer, né? Então ela estava ganhando 9 bi e eu coloquei que vai crescer só 8,4. Então vai cair 6%. Só que a partir de 2027 eu coloquei que ela vai crescer 7,5%. Se eu coloco que ela vai crescer 7,5%, aqui a gente já tira a tesouraria, você consegue perceber então que o preço teto seria 42. Ah, Léo, mas eu acho que esse ano não vai cair não. Eu acho que vai crescer 5%. Eu acho que aqui vai crescer 5% e aqui 5%. Ó, você percebe que agora você tem um poder sobre suas mãos aqui, que você pode colocar a simulação que você quiser, meu amigo. Aí o preço teto viria para, ó lá, 45, teria 33% de margem. Então agora você fica aqui com todo o aparato para você fazer os cálculos. E aí você tem que fazer o cálculo de todas as ações da sua carteira. Você deveria ter todas as ações da sua carteira planilhadas, porque você não conhecia a Ward ainda, né? Então você deveria ter todas planilhadas com seus preços tetos. O bom da Ward é que ela atualizou um númerozinho, ela atualiza aqui. Então você tem o preço teto no tempo real. Você tem a margem em tempo real, basicamente, né? A gente não consegue em tempo real porque a B3 ela só disponibiliza com 15 minutos de delay. O único que tem em tempo real é Home Broker, né? Aí você consegue ver lá tempo real. Mas aqui a gente tem 15 minutos de delay. Você consegue ver com 15 minutos de delay, cara. 15 minutos de delay aqui você consegue ver a margem, se tá pra aportar, não tá? Você entra aqui toda vez antes de você fazer um aporte, você entra aqui, dá uma olhada, dá uma estudada. Então eu vou te falar aqui uma outra empresa que eu tô de olho. Tá? Eu te falei da BB Seguridade, que é um aporte óbvio da minha carteira, e já calculei os valuations de todas as outras empresas. As duas empresas que têm mais margem dentro da minha carteira, na verdade aqui por ordem de maior margem, BB Seguridade, depois Banco do Brasil, depois vem Sanepar e Klabin, com margens parecidas. Mas eu prefiro Klabin nesse momento, que ela tá realmente bem colhida por causa do dólar e da celulose. Então seriam os aportes que provavelmente eu faria. Klabin, Sanepar, nesses preços aqui, talvez eu não compre tanto, mas tem um pouquinho de margem, né? Olha lá, qual que é a margem? A gente calculou aqui, tá calculado, né? Olha a margem de Sanepar, 12%. Queria 15%, queria 16% em Sanepar. Então ainda não tá bem assim. Ah, mas Klabin tá... Eu aqui eu simulei jogando pra baixo mesmo. Tá com menos margem. Pois é, aí eu posso comprar através de put, que é
outra estratégia, né? Aí você vai aumentando a rentabilidade da sua carteira. Então, o vídeo já ficou grande, eu nem esperava tão grande assim, mas bom que vocês estão aprendendo, né? Porque eu não parei de falar 1 minuto aqui e foi só informações importantes. Eu ia até mostrar 3, mas eu vou mostrar então 2. A próxima seria o WIS. Ah, Léo, por que você pulou Grandene aqui do rank, né? Que você mostrou lá o rank. Por que você pulou Grandene e Kerr? Porque eu já fiz a tarefa de casa, já analisei, já detectei alguns probleminhas. Então eu tô olhando para a próxima que passou qualitativamente no mínimo dos requisitos. Agora eu vou pro preço. Então eu ensino esse passo a passo de olhar qualitativamente dentro da mentoria. Porque lá, pô, eu tenho 3 horas para fazer uma live para explicar o passo a passo do setor de energia de distribuição. A gente tem 50 lives no ano, vai fazer, imagina, não tem como fazer isso aqui no YouTube. Mas vamos pegar o WIS aqui. Eu tô projetando o WIS de uma maneira bem específica. Já li o relatório de WIS e a gente tem alguns problemas na WIS. Inclusive, não sei se você lembra, eu aportei em WIS quando ela tinha um runoff de caixa no torno dos 28%, só que ela caiu para 4,50, meu amigo. E aí fazia muito sentido que aí a margem gritou alto. Tá vendo que é simples? Aí eu gritou alto a margem, aportei, tava mais alto do que a margem de BB Seguridade. BB Seguridade tava 12% de margem na época e o WIS com 30, 50% de margem. Eu comprei o WIS. E aí eu me lembro que eu vendi o WIS a 8,50 mais ou menos. Então eu consegui fazer o meu ganho de capital ali. E aí você vai entender o porquê que eu vendi a 8,50. De lá para cá ela já melhorou os resultados um pouco. Melhorou mais do que eu achei que melhoraria. Não dá pra gente prever tudo também. Você não consegue prever tudo, né? Você nunca vai conseguir prever tudo. Mas aqui a gente consegue pegar e projetar dentro do que a gente espera. Porque se a gente espera, e aí você tem que partir do princípio sempre ser conservador ou pessimista. Porque se você é sempre conservador ou pessimista, qualquer coisa que vier a mais, você é surpreendido bem. Agora, se você é sempre otimista, qualquer coisa vai te decepcionar. Porque tem que estar tudo muito certo para ir conforme as suas perspectivas. Você já tá sendo otimista pra caramba. Então aqui, ó, peguei o WIS, coloquei o payout médio de 50%, que foi a última distribuição, porque a dívida líquida caiu de 700 milhões para 200 milhões de 2023 para 2025, ou seja, está gerando um fluxo de caixa bom, WIS, hein? Tá diminuindo as suas fragilidades, apesar de ser ainda dependente pra caramba do runoff da caixa. Então ela ainda vai ter que aumentar provavelmente essa dívida para poder comprar novos parceiros aí, né? E aí conseguir ir diluindo ainda mais essa receita. Mas ainda 25% da receita dela é do runoff da caixa, que ela já não consegue mais vender os seguros da caixa, porque hoje existe a Caixa Seguridade, né? Foi a partir do momento do nascimento da Caixa Seguridade que a WIS perdeu esse braço da Caixa Seguridade. Para quem não conhece a WIS, já gravei vídeo de WIS aqui no canal, então você dá uma assistida lá, porque aqui eu não vou explicar o que é a WIS, né? Só como a gente calcula o valuation. Mas ela é uma corretora de seguros, ela não é uma seguradora, é uma corretora de seguros. Então, ela anunciou o payout maior, então eu coloquei aqui 50% de payout, foi o último. O ROI dela foi 28%, mas peguei na média aqui 20%, e 28% foi bem acima da média mesmo. E a taxa de crescimento esperado, então já vai calcular automático para você 10%. Coloquei uma taxa de desconto de 15%, e aqui a gente consegue mexer no lucro líquido dela. É importante você usar o lucro líquido da controladora. Dentro de empresas que são holdings, por exemplo, Itaúsa, ela tem o Itaú, não é? Tem lá um grande percentual do Itaú, tem Alpargatas. Quando você olha o lucro líquido inteiro da empresa, você olha o lucro líquido contábil, o consolidado, você está olhando todos os resultados de todas as empresas que estão lá dentro. Só que você concorda comigo que a Alpargatas não é toda da Itaúsa? Logo, eu tenho que considerar o lucro líquido da controladora, o que realmente vem para dentro da Itaúsa. A Alpargatas rendeu 100 milhões, lucrou 100 milhões, mas a Itaúsa só tem 50%. No consolidado vai estar lá, o Alpargatas rendeu 100 milhões, aí 100 milhões da Alpargatas, mas tanto do Itaú vai dar um lucro aqui consolidado, que vai ser muito maior do que o que é da Itaúsa verdadeiramente, porque 50% da Alpargatas é da Itaúsa, então só 50 milhões desses 100 milhões que é da Itaúsa. Então a gente usa o controlador, o lucro líquido da controladora, que pelas minhas projeções provavelmente ficaria algo em torno aí de 215 milhões para 2026. Então perceba, preste atenção, com 215 milhões de lucro líquido da controladora, crescendo a 5% ao ano, a WIS estaria com 38, quase 39% de margem. Preço de R$12. Opa, brilhou os olhos, né? Por que então que a galera não tá comprando? Tem um risco aqui na WIS. Qual que é o risco aqui da WIS? E às vezes a galera não compra porque é desavisada mesmo, né? Às vezes não compra porque não quer mesmo. Ou porque não tem liquidez. A WIS ela é uma pequena empresa, né? Um small cap, 1,4 bi. Então não vai ter grandes investidores na WIS, não. Por isso que a oportunidade pra gente que é menor. Só que tem um ponto específico aqui na WIS, que é esse runoff da caixa. Imagina que a gente não possa considerar no valuation do fluxo de caixa descontado que a gente joga esses fluxos que hoje ela recebe pro perpétuo, então é como se ela fosse receber para sempre. Mas o runoff da caixa tem validade, vai acabar em 2030, 2030. Então percebe, não posso levar esse dinheiro em consideração no fluxo de caixa futuro, no perpétuo, eu não posso considerar isso. Então uma forma de se ajustar aqui é você jogar da maneira pessimista e tirar já esse runoff. Ah, mas ele tá recebendo esse runoff. Pois é melhor você ser pessimista e receber esse runoff
como se fosse algo a mais do que você considerar que esse runoff vai ficar eternamente. Daria pra você fazer o valuation até a finaleira do runoff, só que você ia ter que projetar uns 10 anos e ficaria muito pouco assertivo e depois você perpetuava o lucro dela, mas ficaria muito mais difícil. Então aqui a gente pegaria 215 menos 20% do runoff, então daria 170, 160 milhões ali, um pouquinho mais do que 20%, tá 23% se eu não me engano no runoff. Eu vou tirar aqui, vou colocar 165 milhões. Ó, se a gente coloca 165 milhões, o preço teto da Wiz seria 9,80, 6% de margem. Pô, pra Wiz eu quero exigir aí uns 12, 15% de margem. Então não daria pra comprar o Wiz agora a estes preços, né? Ah, Léo, mas você tá sendo pessimista pra caramba. E aí aqui eu vou até deixar anotado que você tem essa anotação aqui pra você fazer. Ó, essa anotação que você anota aqui só aparece pra você, tá? Então, ó, preço teto com runoff. Com runoff é 215 milhões lá que eu projetei, né? 215 milhões, ó. Então se eu coloco lá 215 milhões, o preço teto vai dar 12,77, cara. Agora o preço teto sem um runoff. Sem um runoff da caixa lá, caiu, eu coloquei aqui 165, né? Tirei 40 milhões. Aí qual que vai ser o preço teto lá? 165? 9,80. Então daria, aqui a gente tá jogando o mais pessimista possível e aqui a gente tá sendo conservador. Perceba que a gente nem tá sendo otimista aqui não. Eu tô sendo conservador apenas. Então pode ser que faça sentido você abrir uma posição em Wiz agora. Porque na pior das piores hipóteses, a gente ainda tá quase 10% de margem. E sendo conservador, a gente teria 30% de margem. Então, tô esperto que essa empresa aqui. A outra empresa que eu ia falar com vocês era Banco ABC, mas já ficou grande demais o vídeo, então não vou falar, vou gravar um vídeo específico sobre Banco ABC. Eu vou te mostrar, eu leio o relatório junto com você. O Wiz, vou esperar um pouquinho, vou até salvar meu preço teto aqui, ó. Aí agora ele já aparece lá pra mim, ó. Tá vendo aqui? Já aparece aqui, já aparece a minha margenzinha. O Wiz, pra aportar, eu vou esperar um pouco. Eu quero saber do próximo relatório. E aí eu quero ficar meio esperto com esse runoff. Não tô com pressa pra aportar em Wiz. Por que você não tá com pressa de aportar em Wiz? E se perder a oportunidade, não tem problema não. Eu tô aproveitando de outras oportunidades, né? Eu tô aproveitando de outras oportunidades. Você nunca vai conseguir aproveitar de tudo. E como o Peter Lynch já citou uma vez brilhantemente em uma das suas palestras, não tenha pressa. Uma empresa boa, ela será boa pra sempre. E você continuará se impressionando com ela. Se você perder 1, 2, 3, 4 anos do Walmart, ele continua te entregando bons resultados depois de 10 anos. Ou seja, não fique com pressa. Tenha certeza para fazer seu aporte. Não fique com pressa. Espere. Se você tem certeza e beber seguridade, tá no dúvida na Wiz, vai na Wiz por quê, meu amigo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, porque esse vídeo foi, se você prestar atenção, cara, de verdade, assiste esse vídeo 2 vezes, você que gosta de aprender mesmo. Se você seguir esse passo a passo, anotar esse passo a passo, garanto que diminui muito seus erros. E a parte qualitativa eu te convido a aprender junto comigo na mentoria, que vai abrir lá no meio do ano, em final de julho, depois da Copa, né? Que na Copa nós vamos assistir jogo e tal, você não vai querer assistir aula. Depois da Copa vai abrir a mentoria aí. E aí não vacila não. A parte qualitativa você precisa de treinamento. Fica com Deus. É nóis.